Sabe quando parece que a gente fala uma coisa, mas a outra pessoa entende algo totalmente diferente? Pois é. Ou quando a gente se pergunta por que algumas palavras parecem ter tanto poder? A comunicação é muito, mas muito mais do que só falar. É quase uma ciência, cheia de técnicas que usamos o tempo todo, muitas vezes sem nem perceber. Hoje, a gente vai desvendar juntos alguns segredos por trás de uma mensagem que realmente funciona. E para a gente entender essa jornada, vamos seguir um caminho bem organizado. Olha só. Primeiro, a gente vai ver as formas básicas de se comunicar. Depois, vamos investigar qual é a intenção que existe por trás de cada mensagem. Em seguida, a gente mergulha no sentido que as palavras carregam. Sabendo disso, a gente aprende a construir um texto que faça sentido de verdade. E, por fim, vamos conseguir diferenciar quando a comunicação é arte e quando ela é pura informação. Vamos nessa? Bom, começando pelo básico do básico, como é que a gente se expressa? Fundamentalmente, de duas maneiras principais: falando, que é a linguagem oral, ou escrevendo, que é a linguagem escrita. Esses são os dois grandes pilares da nossa comunicação com palavras. Mas antes de seguir, é bom lembrar que existe a comunicação verbal, que é a que usa palavras, e a não verbal, que é feita com gestos, imagens, expressões do nosso rosto. Um simples joinha ou um emoji já é comunicação não verbal. Mas hoje o nosso foco vai ser totalmente na linguagem que usa palavras, seja falando ou escrevendo. Pensa na linguagem oral como uma conversa ao vivo, cara a cara. Ela é espontânea, sabe? Cheia de improviso. E o mais legal é que as palavras não vêm sozinhas. O tom da nossa voz, um gesto com a mão, uma sobrancelha que a gente levanta, tudo isso ajuda a dar mais força, mais tempero para a mensagem. E o melhor, se a outra pessoa não entender, ela pergunta na hora e a gente já esclarece. Agora a linguagem escrita? Aí a história é outra. É como mandar um e-mail importante. Quem escreve e quem lê não estão juntos no mesmo tempo e espaço. Por isso tudo precisa ser muito bem pensado, bem planejado. As palavras têm que ser escolhidas com cuidado, a gramática tem que estar certinha, porque não vai ter como tirar a dúvida do leitor ali, na mesma hora. Ok, então a gente já viu o como a gente se comunica, mas e o porquê? Toda vez que a gente manda uma mensagem, existe uma intenção por trás. E para explicar isso, a gente vai conhecer as 6 funções da linguagem, uma ideia simplesmente fantástica de um linguista chamado Roman Jakobson. Então, o Jacobson percebeu que existem 6 grandes intenções: a função referencial, que é para informar, a emotiva, para a gente expressar o que sente, a conativa, que tenta convencer, a fática, que é só para testar o canal de comunicação, a metalinguística, que é a linguagem falando sobre ela mesma, e, por fim, a poética, que está focada na beleza da mensagem. Vamos olhar mais de perto? Vamos lá, a função referencial é a linguagem da notícia, focada nos fatos, bem objetiva, pensa num telejornal. A emotiva é quando o foco está em quem fala, sabe, expressando sentimentos, opiniões, como num diário. Já a conativa tem a mira em quem ouve. A ideia é convencer, como numa propaganda que grita: compre agora. As outras 3 são geniais também. A fática, por exemplo, serve só para checar a comunicação. Um simples alô no telefone ou um tá me ouvindo numa chamada de vídeo é pura função fática. A metalinguística é a linguagem falando dela mesma. O melhor exemplo que existe é um dicionário explicando o que uma palavra significa. E por fim, a poética, que não está tão preocupada com o que, mas com o como a mensagem é construída, com a beleza dela. E olha só que exemplo perfeito de função poética, um poema do Fernando Pessoa. Aqui, a forma como as palavras são arranjadas é tão importante quanto o que elas significam. O ritmo, o som, a escolha de cada termo, tudo é pensado para criar uma sensação, uma experiência. Quando ele diz: eu simplesmente sinto com a imaginação, a beleza está na construção dessa frase. É isso que nos toca. Muito bem, já entendemos o porquê da comunicação. Agora vamos ao quê. Como é que a mesma palavra pode ter significados tão diferentes? É aqui que a gente precisa entender o que é denotação e conotação. Na verdade, é bem simples de entender. Pensa assim: denotação começa com um D, de dicionário. É o sentido literal da palavra, aquele que está lá, preto no branco. Já a conotação é o sentido figurado, é toda a bagagem de ideias, de cultura e de emoções que aquela palavra carrega. É o que a palavra nos faz sentir ou imaginar. Vamos ver um exemplo prático para ficar bem claro. Se alguém diz: seu nome está limpo na praça, o que isso quer dizer? Que pegaram um pano e limparam o nome da pessoa? Claro que não, né? O sentido denotativo de limpo é sem sujeira. Mas aqui, no sentido conotativo, significa que a pessoa tem uma boa reputação, não tem dívidas. É
É um sentido totalmente cultural, figurado. Certo. Já sabemos escolher as palavras, usar denotação e conotação e definir nossa intenção com as funções da linguagem. Mas como é que a gente organiza tudo isso para criar um texto que funcione, que pare em pé? Para isso, a gente precisa de duas coisas fundamentais: coesão e coerência. Para ficar fácil, imagina que um texto é um muro. A coesão são os tijolos e o cimento, são as palavras e as conexões gramaticais, como as preposições e conjunções que ligam uma frase na outra. Já a coerência é o projeto do arquiteto, é a lógica por trás de tudo, que garante que o muro não seja torto, que as ideias façam sentido juntas. E o mais interessante, e até meio maluco, é que uma coisa pode existir sem a outra. Quer ver? Olha o primeiro exemplo. A frase está toda conectadinha, gramaticalmente correta, ou seja, ela tem coesão. Mas a ideia de ir para a praia porque está nevando não faz o menor sentido. Falta coerência. Agora olha o segundo exemplo. São frases soltas, sem muita ligação gramatical, mas a sequência de ideias cria uma cena lógica na nossa cabeça. Ou seja, tem coerência, mas falta coesão. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, vamos juntar todas essas peças que a gente viu: a forma, a intenção, o sentido das palavras e a estrutura. Tudo isso nos ajuda a dividir os textos em dois grandes grupos: os textos literários e os não literários. Os textos literários são arte. Eles usam e abusam da conotação, da linguagem figurada, para provocar emoções. Neles, as funções que mais aparecem são a emotiva, do eu lírico, e a poética, da construção da mensagem. Pensa em poemas, romances, contos. O objetivo é criar uma experiência, é tocar a gente. Do outro lado, a gente tem os textos não literários. Aqui, o jogo é outro. O objetivo é clareza, é informação. Eles usam a linguagem denotativa, o sentido do dicionário, e a função que domina é a referencial. Uma notícia de jornal, um artigo científico, até uma receita de bolo são exemplos perfeitos disso. E essa imagem aqui resume tudo de um jeito perfeito. De um lado, o poema, um texto literário. Usa a função poética, palavras com sentido conotativo, para nos fazer sentir. Do outro, uma notícia, um texto não literário. Usa a função referencial, palavras no sentido denotativo, para nos informar sobre fatos. Fica bem clara a diferença, né? Então, resumindo a ópera, o que a gente viu hoje: que uma comunicação que realmente funciona é como uma construção. Ela depende da forma que a gente escolhe, da nossa real intenção, do sentido que a gente dá para as palavras e, claro, de uma construção que tenha lógica. Então, para a gente guardar: primeiro, a fala é improviso, a escrita é planejamento. Segundo, toda mensagem tem uma daquelas 6 intenções ou funções. Terceiro, as palavras têm o sentido do dicionário, a denotação, e o sentido figurado, a conotação. E por último, um bom texto precisa das duas coisas: conexão entre as palavras, que é a coesão, e lógica entre as ideias, que é a coerência. E para terminar, que tal um pequeno desafio? Dê uma olhada nesta imagem. O que ela realmente quer dizer para a gente? Quais daquelas técnicas todas que a gente viu hoje estão sendo usadas aqui? Vamos pensar juntos, rapidinho. A frase "beba vinho, sua saúde agradece" está claramente tentando nos convencer de algo, certo? Isso é função conativa na veia. A imagem bonita do vinho com a lareira busca criar uma atmosfera, um clima. Isso tem a ver com a função poética. E o fogo está no sentido conotativo de aconchego, de conforto. Mas, ao mesmo tempo, o aviso "se beber, não dirija" joga um balde de água fria, trazendo um alerta. Percebe como tudo é complexo e fascinante? Espero que essa análise tenha ajudado a gente a enxergar a comunicação com outros olhos. Até a próxima!